Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós iremos estudar o primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Queridos irmãos e amigos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está bem claro a trajetória, o caminho de toda a revelação, isto é, de todo o livro de Apocalipse. Acompanhem comigo. Primeiro, Deus, o Todo-Poderoso, revelou a Jesus Cristo. Segundo, Jesus Cristo revelou ou passou para o anjo. Terceiro, o anjo notificou ou declarou ao apóstolo João. Essa é a trajetória, esse é o caminho de todo o livro de Apocalipse. A Bíblia Sagrada, em 1 João capítulo 5, versículo 7, diz que são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo. Esses três que testificam no céu, a chamada Trindade Divina, em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5, saúdam, cumprimentam ou felicitam as 7 igrejas da Ásia Menor, para onde foram enviadas as cartas. Presta atenção. A primeira saudação ou cumprimento é de Deus, o Todo-Poderoso. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. A segunda saudação ou cumprimento é do Espírito Santo. Graça e paz seja convosco, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. A terceira saudação ou cumprimento é de Jesus Cristo. Graça e paz seja convosco, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o único Filho de Deus, que ressuscitou e governa os reis da terra. Com a identificação da Trindade, saudando e cumprimentando as 7 igrejas da Ásia, surge então uma exclamação e uma pergunta, como sempre tem surgido em quase todas as palestras que fazemos. Ah, então os 7 Espíritos é o Espírito Santo? Sim, os 7 Espíritos é o Espírito Santo. E nós vamos explicar de uma maneira fácil para que todos possam entender. Se alguns pensam que o número 7 aqui é literal, isto é, segue rigorosamente o texto, ou está indicando mesmo 7 espíritos, estão equivocados ou redondamente enganados. O número 7 aqui não está indicando pluralidade. Por gentileza,
Leiam a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há somente um só corpo e um só Espírito. Todos nós sabemos que o número 7 é o número favorito de Deus. O número 7 na Bíblia significa perfeição, plenitude, totalidade, algo completo, cheio, inteiro. Só para exemplificar, em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, nós ainda não chegamos lá, mas logo, se Deus quiser, estaremos analisando esse capítulo. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, tem 7 chifres. Literalmente falando, Jesus Cristo tem 7 chifres? Claro que não. Então o que quer dizer? 7 chifres significa plenitude de poder, onipotente, todo-poderoso. Esse mesmo Cordeiro, que é Jesus Cristo, tem 7 olhos, 7 chifres, 7 olhos. Não parece um monstro? Literalmente falando, Jesus Cristo tem 7 olhos? Claro que não. Esses 7 olhos está indicando plenitude de sabedoria ou onisciência. O número 7 no livro de Apocalipse, quando não aparece de uma forma literal, é como se fosse um adjetivo, porque, como é sabido, o adjetivo indica qualidade. Portanto, quando falamos de 7 espíritos, estamos falando de um espírito pleno, único, inteiro, perfeito, ímpar, que é o Espírito Santo. Os 7 espíritos é o Espírito Santo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, última parte, está escrito: o tempo está próximo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, também está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. O livro de Apocalipse, aqui no primeiro capítulo, está nos lembrando da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Das 7 igrejas que receberam a carta, 5 são lembradas da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que Jesus Cristo virá em breve. O apóstolo Pedro, na segunda epístola, escreveu: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Queridos irmãos e amigos, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. E diga-se de passagem, uma esperança viva. Também no capítulo 1 de Apocalipse, a Bíblia diz que o apóstolo João foi arrebatado no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? O único dia
que Deus abençoou e santificou está lá no livro de Gênesis e em várias partes da Bíblia. É o sétimo dia, o sábado. Deus não abençoou e santificou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia. A Bíblia é bem específica. Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Portanto, inquestionavelmente, o sétimo dia, o sábado, é o dia do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 11, capítulo 22, versículo 13, Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Essa expressão, esse versículo, está dizendo que Jesus Cristo é o início e o fim de tudo. Está dizendo que Jesus Cristo é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Está dizendo que Ele tem o domínio de tudo e é soberano. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo tem a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo venceu a morte. Todos nós sabemos disso. Todos nós conhecemos o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente. Portanto, Ele tem toda a autoridade. Portanto, Ele tem todo poder sobre a morte e a vida. Tudo está nas suas mãos. Tudo está sob o seu controle. E finalizando o primeiro capítulo, o apóstolo João tem uma visão de Jesus Cristo glorificado, ou de Jesus Cristo lá na sua glória. O apóstolo João começa a descrever essa maravilhosa visão a partir do versículo 13 e se estende até o versículo 16. As 7 igrejas, aliás, as 7 estrelas, são os anjos ou pastores das 7 igrejas. Os 7 castiçais ou candeeiros são as 7 igrejas. Candeeiros, castiçais, foram feitos para quê? Para iluminar. O que isso quer dizer? A igreja quer dizer que a igreja foi constituída, foi edificada por Deus através de Jesus Cristo, para ser luz no mundo, para brilhar intensamente neste mundo que está envolto em densas trevas, neste mundo que jaz no maligno. As estrelas, que representam os pastores ou anjos das 7 igrejas, são astros que brilham no céu. Eu espero que tenham aprendido bastante. No próximo domingo, se Deus quiser, estaremos estudando o segundo capítulo do livro de Apocalipse.